Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções! Comigo, Zé Leonardo. E esse aí que está dividindo a tela com a gente, Tony Dias. Tony Dias, alô, alô! Fala Brasil, fala Piauí, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba. Fala Niterói, Miguel Pereira, Teresina, Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza, Recife, Natal, São Luís, João Pessoa. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente, sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Tony Dias, 45º episódio do Disrupções, e justamente é o episódio que nós vamos comentar o primeiro turno das eleições 2022. E aí não só eleições presidenciais, né? Eleições para presidente, mas também para governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Uma pregada de gente se elegeu, Tony Dias, uma pregada de gente deixou de se eleger, Tony Dias, mas mais do que isso, Tony Dias, temos a nossa análise, porque mais do que constatar quem se elegeu ou quem deixou de se eleger, é constatar o que significaram ou o que significou o primeiro turno dessas eleições, né, Tony Dias? Porque muitos sinais foram dados, Tony Dias, e é preciso que a gente, né, obviamente, destrinche essas informações, debata, né, tente compreender para que a gente realmente possa sair desse processo aí eleitoral com um pouco mais de clareza do que serão esses próximos 4 anos, assim, já contando 2023, né? Já contando o próximo mandato, porque é o que importa para a gente aí, do ponto de vista do próximo governo, né? Porque, na verdade, esse governo que está aí acabará, seja ele, né, para retornar ao segundo mandato do Bozo, ou seja ele para dar um mandato para o Lula, não, um outro mandato ao Lula. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos começar aqui justamente a falar sobre esse primeiro turno das eleições aí no Brasil, e que revela algumas coisas do que nós chamamos de Brasil profundo, né? Então, olha só, o primeiro turno das eleições de 2002 terminaram ontem, e as expectativas de que Lula ganhasse em primeiro turno não se confirmaram, né, Tony Dias? E mais, Exato. acabaram revelando um fenômeno preocupante para aqueles que são do campo democrático e de esquerda: o avanço da extrema-direita populista, mesmo que seu candidato à presidência esteja em desvantagem para o segundo turno. Porque, né, o Bolsonaro foi o candidato que passou para o segundo turno em segundo lugar. Né? É preciso que a gente coloque essa questão, né? Que o Lula teve aí
quase a 1,5 ponto de se tornar presidente. Com uma votação de segundo turno. Com uma votação de segundo turno, mas isso é uma análise que nós vamos fazer posteriormente, né? Então, o principal candidato da extrema-direita hoje passa com uma desvantagem de 6 milhões de votos aí, que ele vai ter que recuperar, né? Mas o fato é que, mesmo com essa desvantagem do Bolsonaro para o Lula, a notícia, né, o que se fez do balanço é que a extrema-direita conseguiu, né, ou pelo menos os conservadores, que nós estamos chamando de conservadorismo no Brasil, né, conseguiu um número expressivo de votos para deputado federal e, fundamentalmente, no Senado. Né? É o tal do Brasil profundo, né? Aquele que os institutos de pesquisa, as universidades, a mídia tradicional, a classe média intelectualizada, os think tanks da vida, não conseguem captar. Eles não conseguem chegar a esse tal desse Brasil profundo. Porque quem é esse Brasil profundo, né, Tony Dias? É o Brasil profundo aí dos pastores, dos milicianos, do agro, dos cantores sertanejos, dos motoristas de Uber, que acham que são empreendedores e, portanto, patrões, e se distanciam, assim, dos seus amigos e vizinhos, né? Acham que são diferentes. É o Brasil da classe média que acha que é elite e se torna marionete da verdadeira elite, né, Tony Dias? É o Brasil do milico de baixa patente que acha que é general e almeja um Estado totalitário que, no fundo, vai se virar contra ele mesmo. É um Brasil que quer se armar até os dentes para dar tiro em bandido e comunista. É um Brasil contra o aborto e contra o direito das mulheres. É um Brasil racista, misógino e homofóbico. E mais, é um Brasil que odeia pobre. E tudo isso saiu avalizado pelas urnas. Saiu bem votado nas urnas. Né? Todas essas tendências aí que a gente colocou. Temos boas notícias para o campo progressista? De fato, de certo, há boas notícias também. Né? Primeiro, o fato já citado que o Lula foi o candidato mais votado para presidente. Né? E ainda é favorito, pelo menos aí em nossa análise. Favorito não quer dizer que vai levar, favorito. Temos mais representatividade trans, né? 2 candidatas trans aí no Congresso Nacional, né? Um avanço aí de uma certa bancada feminina, a própria mais candidatas mulheres, né? Em geral, na própria presidência da República. Mas no cômputo geral, na conta geral, o campo progressista sai um pouco mais enfraquecido na Câmara Federal e também nas câmaras estaduais. E, em certa parte, também nos governos de Estado, apesar do PT ter feito 3 governadores. Né? Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, deu Cláudio Castro, em Minas deu Zema, e em São Paulo, o Tarcísio abriu uma boa vantagem, né, para o Haddad. O Brasil se divide cada vez mais. As fraturas estão aí para quem quiser ver e não tem conserto, pelo menos por agora. Estou dizendo que não tenha conserto nunca, mas por agora eu não vejo esse conserto dessas fraturas. Mas Tony Dias e amigos e amigas, ainda há o Nordeste. Talvez ainda haja um Antônio Conselheiro, um Lampião, um Marighella em cada coração nordestino. Que isso irradie para todos os corações brasileiros. E sei que essas figuras são figuras polêmicas, né? Mas são figuras que, obviamente, combateram o status quo. E, tendo dito isto, Tony Dias, entrego esse espinhoso abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Ia, Tony! O Tony caiu. Está voltando, Tony Dias. Vai, Tony! Tá mudo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil, bicho. Foi meio cabuloso esse final de semana, mas foi excelente, Léo. Eu entendo tudo isso que você falou da questão do Brasil profundo, pá, mas isso é de se esperar. Se a gente for analisar todas as campanhas, são a mesma coisa, bicho. Se a gente for pegar 2016, 2018, 2014, o interiorzão do Brasil, ele tem uma aversão muito forte à questão do progressismo, ou então à questão do PT. Há um ódio muito grande ao PT no Brasil. Não sei qual o motivo desse grande ódio que domina o Brasil, esse ódio ao PT. Então, isso é muito complexo, isso é muito amplo, esse ódio todo. E, além disso, tem três questões que eu quero levantar aqui, que nesses lugares há uma coação muito forte com a população em si. Porque você tem, nesses lugares, o protestantismo exagerado. Os líderes religiosos forçando suas ovelhas a votarem nos seus candidatos. Você tem o dono da cidade, que geralmente não é o prefeito, é aquele fazendeiro lá que tem muito dinheiro e que faz toda aquela coação para que as pessoas pensem o que ele quer pensar. Então, o Brasil profundo, que os institutos não conseguem captar, se a gente for analisar muito bem, os institutos até conseguiram captar esse Brasil profundo. O problema todo foi o trabalho que a máquina bolsonarista exerceu na madrugada de sábado para domingo. Os caras conseguiram fazer uma verdadeira campanha de virar-voto. Tanto que, se você pegar os votos da Simone Tebet, os votos do Ciro Gomes, que davam em torno de 11%, e vocês verem, muitos dos votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes migraram para o Bolsonaro nessa última madrugada, nessa operação que eles fizeram de virar voto, bicho. Eu estava analisando aqui agora os interiores do Brasil, e é essa proporção que se dá. Então, o Brasil profundo, esse Brasil que a gente não conhece, concordo, a gente não conhece o Brasil profundo mesmo. Talvez você conheça mais, Tony Dias, porque você, não sei se você mora em Miguel Pereira, que para quem não conhece, né, é uma cidade aí no interior do Rio de Janeiro, e que tem essas características de Brasil profundo, né, Tony? Assim, ou pelo menos uma delas, apesar de não estar tão distante da capital. Mas a questão do Brasil profundo em si, que aí que a gente estava conversando antes, é que nessas cidades de interior, bicho, o progressismo ele é tido às vezes como uma grande ameaça, não para a população, mas justamente para esse fazendeiro, para esse dono da cidade. O que acontece muito é que a gente está vivendo um país hoje que ele está se tornando muito esquizofrênico. Porque, porra, bicho, para pensar. O general Pazuello matou uma porrada de gente na pandemia, fez o que fez, foi o segundo deputado federal mais votado no estado do Rio de Janeiro. Você vê lá em Minas Gerais, aquele tal de Nicolas Prates, um youtuber famoso, teve 1.300.000 votos, bicho. Um cara que não tem tanto conteúdo, um cara que só vive só na questão da porradaria. Aqui no Rio, ainda teve um fator interessante, que aquele Gabriel Monteiro não pôde participar das eleições, porque se ele pudesse participar, ele ia fazer uma porcentagem assim de 1 milhão de votos. O que está acontecendo muito também no Brasil profundo é que essas personalidades de internet, elas são ativas o ano inteiro, bicho. Eles fazem campanha o ano inteiro. Tem um cara aí chamado, que ganhou no Rio de Janeiro, deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, ó, deputado, que ele ficava na pandemia dando porrada em médico. Ele ficou na pandemia o tempo inteiro invadindo o hospital.
Não, é o próprio Gabriel, né? É o próprio Gabriel Monteiro. O outro. Tal de Pubel, sei lá. Então, tipo assim, o que está rolando hoje nessa compreensão toda, Léo, o que a gente está perdendo é que a gente é Nicolas Ferreira, o nome do maluquinho lá, 1.492.000 votos lá em Minas Gerais. 13,33% dos votos lá de Minas. Então, um cara desse, porra, bicho, é eleito. O cara fica o tempo todo no YouTube. Então, talvez a esquerda, por exemplo, Guilherme Boulos teve 1 milhão de votos. Guilherme Boulos é muito atuante, né, nesses veículos comunicacionais. Então, o que eu venho enxergando hoje é que a esquerda precisa compreender e aceitar as mídias sociais e interagir mais nas mídias sociais, não só com memes, não só com aquelas musiquinhas de de TikTok, não, com formação mesmo, falando sobre as propostas, ficando horas ali trocando ideia. É o que faz essa galera. Porque tem um lance que a gente tem que compreender hoje, cara, é que a imprensa tradicional ela está perdendo espaço para esses veículos. Ela perde espaço para esses veículos todos. Você vê o Flow. O Flow tem muito mais audiência do que muito programa jornalístico aí de Globo News, CNN e o Escacel. Tá entendendo a amplitude? O Podpah tem mais audiência do que todos esses programas que tem aí de jornalismo profissional. Então, o que acontece? Existe essa questão do jornalismo profissional que precisa se atualizar e precisa se comunicar de uma forma não tão formal. Por exemplo, quem acompanhou pela Globo News a apuração foi derrota do PT. O PT perdeu. Não, o PT não perdeu, bicho. O PT dobrou o primeiro turno de 2018 para 2022. Se você for pegar o que o Fernando Haddad fez em 2022 e pegar o Fernando Haddad que o Lula fez hoje, o PT dobrou. O PT não chegou no segundo turno de São Paulo em 2018. E hoje o PT... Haddad chegou no segundo turno em 2018 com 29%. 29%. E o Lula teve quase 50%. Não é vitória? O PT saiu de 53 deputados federais, foi para 66. O PT teve 3 governadores reeleitos. Então, tem algumas coisas que você tem que mensurar. Porra, bicho, o Sul sempre foi do dito de direita. É que a direita tradicional, como PSDB, MDB, Democratas, que virou União Brasil, os caras estão começando a perder força, porque eles envelheceram, não conseguiram entender os fenômenos das mídias sociais, porque da mesma forma que a esquerda não consegue compreender, a direita tradicional... Também não. Não. Só que o que acontece é que o PT tem uma base muito forte. O PT é o partido mais organizado da América Latina. É organizado. O PT tem a sua base, o PT consegue... Em qualquer lugar você vai ter um petista. O PT tem essa potência de se organizar muito bem. Está compreendendo? Então, o que acontece? Você teve aí essa ascensão do PT muito forte. O PT ganhou, sim, as eleições. O PL ganhou. Não vou tirar o mérito do PL. O PL fez 99 deputados federais. Só que o PL compreende muito bem as mídias sociais. Praticamente a metade dos eleitos no PL são personalidades de mídias sociais. Antônia Fontinelli, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um programa de entrevista, bicho, que dá, às vezes, mais ibope do que Andréa Sadi. Lá na Globo News. Porra, Tony, você... Não estou comparando qualidade técnica, não. Nem conhecimento. Mas Antônia Fontinelli tem mais audiência do que Andréa Sadi. Não é fato isso? Sim. Está compreendendo?
Então, aonde que a grande mídia precisa? A grande mídia também precisa se reinventar. Mas é mais complicado para ela, né? Talvez Porque não é tão apesar, complicado. apesar dela ter os recursos, né? Mas assim, não se vira. A Globo faz a mesma coisa, por exemplo, desde 65, né? Léo, tem condições do Merval Pereira ainda fazer análise política no Brasil? Nenhuma. Tem condições hoje de você permanecer com o Gerson Camarote fazendo análise política no Brasil hoje? O cara que Só por não uma, consegue. só por uma questão ideológica, né? Só por uma questão Uma questão ideológica. ideológica. Os caras não estão compreendendo. Os caras não estão compreendendo a constante modificação. A gente vive uma constante modificação dos meios de comunicação. E a extrema-direita, ela entende muito bem desse processo de comunicação. Eles sabem a hora de dar o tiro, eles sabem a hora de mexer, eles sabem a hora. Não é que eles saibam a hora, é que eles fazem de uma forma tão intuitiva, porque há o enriquecimento de toda a cadeia produtiva, bicho. Pô, o Brasil Paralelo hoje é uma grande produtora. Sim. E tava no discurso do Lula para os empresários, você sabe disso? E tava, eu sei disso. E os caras falaram bem do Lula, inclusive. Né? Tá compreendendo? Então a gente precisa, a esquerda em si não é uma crítica, não. É uma crítica construtiva. Não Não, é é uma crítica, assim, uma crítica, mas não aquela crítica depreciativa. sei, claro. Se compreender, a única diferença é o seguinte: não é você usar as ferramentas. Por exemplo, eu falo do ECM 247, sim. O TCM e o 247, eles não fazem uma análise conjuntural. Eles são baseados em viés de confirmação. E isso não é um bom caminho para a gente trabalhar hoje. Você não vai conseguir trazer outras pessoas para poder ter essa interação. A gente precisa de veículos no campo progressista que façam formação, como esses caras da direita fazem. Eu acho, Tony, que a esquerda tem que ouvir, o campo progressista tem que ouvir o povo em primeiro lugar. Para formar, para chegar, tem que ouvir. E muitas vezes eu enxergo que as pessoas, e eu me incluo, né, você se inclui também, que as pessoas desse campo vêm com verdades, vêm com, né, como uma coisa mais. Como se fôssemos os salvadores da pátria. Tony Dias acabou de cair aqui, daqui a pouco ele volta, mas eu estou na minha intervenção, então a gente vai continuar. Então, esse ar, né, de ser iluminado, né, de não ouvir o povo, de chegar já com verdades, né, e não estabelecer um diálogo. Porque quando você chega com verdades, você não estabelece um diálogo. Então, pô, você vai chegar, um exemplo assim, para um evangélico na favela do Rio de Janeiro, né? Se você vier com verdades para ele, ele já tem as dele. Você concorda, Tony? E vai ser e a verdade dele vai ser sempre superior à minha, porque a verdade deles é Deus, né? Como é que eu vou concorrer contra Deus? Tem como? Acreditando ou não acreditando nele, né? Tem como eu, na mente de qualquer um, né, eu concorrer contra Deus? Pois é, muitas vezes o campo progressista, né, e de esquerda quer concorrer contra Deus, cara, né? Exato. E aí, claro, e aí eu não estou dizendo que você precisa virar evangélico, não é isso, porque também aqui no Brasil a gente tem 8 ou 80, né? Você fala alguma coisa, a pessoa, não, então não é isso, pô. Né? Não é isso, é estabelecer um diálogo. E para estabelecer um diálogo é preciso ouvir. É preciso chegar para o cara do Uber lá e falar: olha, vem cá, o que você pensa da vida, hein? Vamos lá, o que você pensa da vida? O que você pensa que você é? Né? Não, na boa, o que você pensa
é que você é? Você é o quê? Ah, ele vai dizer o que ele é. E aí você vai trabalhar em cima do que ele acha que ele é, né? Para talvez desconstruir na cabeça dele o que ele pensa, ou às vezes para apenas orientar. Ah, eu quero ficar rico, então vai ficar rico, né? Vai lá, trabalha, continua, mas se lembre que existe os que estão ao seu redor, entendeu? Eu acho assim que falta muito assim, na esquerda e no campo progressista essa capacidade de ouvir, essa capacidade de não chegar como né, o salvador da pátria, com a verdade, sabe, com o iluminado. Eu acho que isso tem atrapalhado. E no Rio de Janeiro existe, isso é uma contradição da esquerda, né, desse campo. E, por outro lado, existe coisas que não dependem da esquerda, né, que são obstáculos que não dependem dela. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na capital, né, na região metropolitana, você fazer um trabalho onde tem milícia é mais complicado, né, Tony? Uhum. Né? Você fazer um trabalho onde tem tráfico é mais complicado. Pode ser menos complicado do que na milícia, mas é complicado também. Né? Enfim, são coisas que a gente precisa entender também, e obviamente no Brasil profundo, né? Mas eu incluo essas franjas aí das grandes cidades também como Brasil profundo, porque a gente também não consegue chegar a ele, né? A gente Léo, também não consegue chegar a a ele. questão de chegar no Brasil, a questão de chegar no Brasil profundo é que a gente tem que compreender primeiro o século XXI, bicho. Sim, O século XXI mudou. Muitas dessas pessoas do Brasil profundo, elas continuam, vamos dizer assim, elas continuam se informando com os veículos da própria região. É aquele é isso, jornal né? do bairro, aquele jornal municipal que virou rádio municipal, que agora virou um podcast municipal. Pois é. Não sei o que tem em Miguel Pereira, né? Mas deve ter notícias de Miguel Não, Pereira. tem os jornais aqui de grande circulação, TV Rio Sul, mas a informação mesmo, ela não chega. A informação pesadona mesmo, a informação, vamos dizer assim, principal, ela não chega. Ela fica barrada. Então a gente tem um problema muito sério que é essa que é a informação, cara. A gente está vivendo uma crise da pós-verdade. Pô, o que Jair Bolsonaro fez, ter essa votação toda, não é possível o Brasil ter 50 milhões de fascistas, bicho. Não é possível. Será que o nosso Brasil está tão doente assim? É tão difícil as pessoas compreenderem o que o PL está fazendo no Brasil. É muito difícil. É difícil compreender isso tudo. É difícil. O que está acontecendo no Brasil, bicho? Será que eu não estou fazendo uma leitura do Brasil? Será que a minha leitura está errada? Está compreendendo? É um ponto de observação muito grande a fazer. Será que eu estou errando a minha leitura? Porque não é possível. As coisas que eu vejo, e não sou eu, não, as coisas que milhares de pessoas estão assistindo. E a gente tem uma loucura dessa. Aonde que está o erro? E, na minha visão, o erro está no processo de comunicação direta. Porque quando você tem a comunicação direta, bicho, você não tem mais o intermediário. Agora, eles começaram com a ideia de querer começar a censura através do Instituto de Pesquisa. Tá entendendo? Agora começou porque os institutos de pesquisa erraram. Não, eles não erraram. Eles acertaram tendências. Eles mostraram uma tendência, tanto que a tendência do Lula se confirmou. E em lugares onde a máquina bolsonarista não interferiu, continuou. No Nordeste, todas as previsões do Nordeste foram certas.
O que aconteceu foi a discrepância do Sul, bicho, de São Paulo, aqui da região Sudeste. Porque no Sul estava tudo previsto. Tanto que os caras conseguiram desidratar lá o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Passou para o segundo turno, né? Passou o Onyx e o Eduardo Leite. Só que tem um detalhe que pouca gente consegue compreender. E mesmo desidratando, ele conseguiu para o segundo turno, né? Cara, a máquina que esses caras usam, elas são sinistras. É um poder comunicacional muito forte e barato. É um poder comunicacional barato. Eles têm uma rede de propagadores que conseguem convencer as pessoas. As mentiras que são ditas, a forma como eles trabalham a pós-verdade, isso é um fator que eles querem dominar. E eles, se eles conseguem reprimir o jornalismo profissional, bicho, acabou. Eles vão perdurar aí por mais 10, 15, 20 anos, no mínimo. Tá entendendo? Porque eles estão conseguindo drenar a democracia por dentro. São fascistoides, sim, bicho. E aí é aquilo que a gente tem que compreender. Eu não vou dizer que são 50 milhões de fascistas no Brasil, mas o Bolsonaro ter uma votação dessa, depois de tantas coisas que ele fez. Não, dá para dizer que são 50 milhões de conservadores convictos. Eu acho que isso dá para dizer. Conservadores? Porque ontem, na votação, tinha 2 mulheres de verde e amarelo que estavam muito estranho. Shortinho curtão. Tá entendendo? Será que o conservador, um cara que teve 3 casamentos, que come gente? Não, mas eu tô falando que ele prega o conservadorismo. Não estou dizendo nem que seja na essência, né? Eu acredito que a gente vive muito mais o fundamentalismo, bicho. A gente está vivendo o fundamentalismo. A gente está vivendo o fundamentalismo mesmo, a coisa fundamental. A gente está vivendo um cenário de utopia e barbárie, Léo. É utopia e barbárie. A violência que está acontecendo, aconteceu muita violência ontem, bicho. Aconteceu muitos fatos isolados. Então, olha só, meu pai me perguntou assim, antes de, como é que tá? Tá tranquilo? Eu falei, tava um tranquilo tenso. Tava um tranquilo tenso. Eu me sentia assim, não teve, pelo menos aonde eu fui, né, votar e tudo mais, não teve nenhuma confusão que eu tenha visto, nada, apesar da fila aí gigantesca, mas estava tenso, né? Estava tenso e você via tensão na face das pessoas, né? Principalmente quando chegava alguém fantasiado de verde e amarelo, né? Então, assim, pelo menos onde eu fui, foi um tranquilo tenso. Agora, não houve um derramamento de sangue como poderia ter acontecido pelo histórico que está tendo, até porque eu acho que o Bolsonaro aí ele acabou se acomodando um pouquinho nas últimas semanas, né? Eleitoralmente, acho que ele viu que ele não tinha muito a ganhar, né? Talvez indo naquele momento pela senda da violência política, né? Até o discurso dele ontem foi bem equilibrado, né? Do Bolsonaro ontem. Eu não assisti, não. Eu assisti. Foi bem equilibrado, assim. Não vi nenhum arrobo assim de alguma histriônico, né? Como ele costuma fazer, né? Agora, tu já viu que o Ciro Nogueira disse que vai ter que punir os institutos de pesquisa? Já viu que já estão querendo fazer CPI contra os institutos de pesquisa? Sim, mas ele não falou isso. Ele não tocou nisso, né? Ele não tocou nisso. Tá. Entenda o que eu estou te falando, a questão da comunicação direta, bicho. A comunicação direta que esses caras estão fazendo é o que distorce todos os fatos, Léo. Uhum.
É isso que a gente precisa compreender hoje, bicho. Essa comunicação direta que eles fazem muito bem. Eles fazem muito bem. Então está na hora do campo progressista usar essa ferramenta com muito mais propriedade. Usar com mais propriedade. Usar os meios tecnológicos, sim, para propagar o pensamento, para poder chegar lá nesse carinha do interior, desse Brasil profundo. Tá entendendo? Eu acho que é por aí que a gente precisa começar a entender esse novo país. Por quê? Os caras vão corroer, já corroeram toda a estrutura por dentro. Damares Alves foi eleita senadora, bicho. Pois é, né? Magno Malta. Magno Malta e Damares Alves, olha que dupla do demônio. Mas também teve uns capeta que ficaram fora, né? Uhum. Teve uns capeta que conseguiram ficar fora, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, bicho, eu acho que é muito mais saudoso a gente falar das trans que foram eleitas. Sim. É muito mais interessante a gente falar do pessoal que aumentou a sua bancada para 12. Sim. Tá entendendo? É muito mais interessante a gente falar que o PT teve uma votação esmagadora no Nordeste. Tá compreendendo? Que o PT teve muitos avanços. O PT foi para o segundo turno em Santa Catarina, bicho. Olha só que loucura. O PT foi para o segundo turno em Santa Catarina. É inesperado, né? Inesperado. Inesperado. A gente, isso passou despercebido da grande maioria, né? Da grande maioria. O PT quase chegou no segundo turno no Rio Grande do Sul. Por 1.000 e poucos votos. Não chegou. Poderia, foi muito apertado, sim. Muito apertado. A tendência é que vote no Leite, né? Pode ser. Aí vai depender de muita articulação. Articulação, mas, poxa, né? Assim, a lógica, assim, se é uma questão para derrotar o bolsonarismo, a lógica seria essa, né? Mas, enfim, isso aí também não é questão, né? Pô, o PT teve 15,66 do... No Amazonas, né? O Lula teve uma votação bastante legal, no Pará, entendeu? O Lula ganhou, cara. O Lula, ele ganhou em 16 estados. Foi 14, não? Não, acho que foi 16. Lula venceu em 14 estados. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Entendeu? Poxa, é uma votação expressiva demais. É uma votação muito expressiva. Então não tem como a gente chegar agora e ficar. Tem os erros, Pode ser acertado? Pode ser acertados. E eu acredito que eles serão acertados com o tempo. Agora, como é que a gente vai contornar isso aí? É uma coisa que a gente tem que pensar. É uma coisa que tem que ser pensada. Precisa agora, nesses últimos 28, 27 dias, de mais trabalho? Precisa de mais trabalho. Não, assim, é essencial para o campo progressista, né? Que vença essa eleição, é essencial. E tem um outro fator também. Tem outros fatores que a gente não consegue compreender. Por exemplo, a taxa de abstenção foi de 20,95. Quase igual a 2018. Aumentou um pouquinho. Exatamente, 20,95. Outro fator também que tem que levar muito em consideração, bicho. Mas votos em brancos e nulos caíram, né? Votos em branco caíram. Entendeu? Caíram bastante, 2,82. 5 milhões de votos brancos e nulos, 10%, 3%. Então, foram 118 milhões de votos válidos. Agora, manter esses 57 milhões aqui, se ele manter esses 57 milhões, ele pode ser eleito até por esse mês. Se ele só repetir esses valores aí, bicho, ele é eleito no segundo turno. Tá entendendo? Então, tem toda essa dinâmica toda que tem que ser analisada, mas analisada pelos pontos positivos. Não tem como a gente ficar chorando mazela. A única ponto de observação futuro que eu coloco é o seguinte: a partir de hoje,
é o campo progressista começar a usar muito mais a comunicação direta. Tentar se comunicar, tentar fazer uma boa formação de comunicadores, enriquecer a galera que faz canais alternativos, igual eles fazem. Então, enriquecer mesmo e procurar dar um ponto de evolução, bicho. Tá entendendo? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o Partido Novo, que acabou praticamente. O Partido Novo... E o PSDB, né? O PSDB é um partido. O PSDB, para tu ver. O PSDB é um partido que se lascou. Essa brincadeira toda. Será que a social-democracia vingou lá para uma direita, extrema-direita violenta? Tá entendendo? Então, a gente vai ter que analisar tudo isso aí com uma forma. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, bicho. Aqui no Rio de Janeiro, ó, o PT teve 734 mil votos para deputado federal. O PT foi o terceiro colocado aqui no Rio de Janeiro, coisa que não acontecia há muito tempo. Aliás, Rio de Janeiro é um capítulo à parte, né, Tony? Vamos discutir eles aí, né? Não, vamos discutir ele mais quando a gente entrar nas eleições do cacete, né? Ô, Tony, olha só, a questão... E tem o Nordeste, né, Tony? E tem o Nordeste. Eu acho assim, eu leio muito assim literatura, já li muito literatura produzida aí pelos partidos de esquerda no Brasil, né? Documentos, né, de partidos de esquerda que não existem mais, e tem um documento do PCR, né, Partido Comunista Revolucionário, que tinha um cara chamado Manuel Lisboa, que foi morto durante a ditadura, que falava o seguinte, né, que o centro da Revolução Brasileira deveria ser o Nordeste, né? E ele enumerava uma série de elementos, né, para isso, né? Densidade populacional, né? Ele falou no balanço dos erros da guerrilha do Araguaia, lá do PCdoB, né? Isso eu estou falando uma discussão de historiador, isso não é nada, não é nem propaganda aí, política não, né? Mas só porque vai encadear com essa questão. E ele falou assim que o Nordeste deveria ser o centro aí, irradiador da Revolução Brasileira, né, por conta de determinados fatores, densidade populacional, tradição de luta, uma cultura, né? Assim, a questão da miserabilidade do povo, uma cultura e uma tradição de luta. Eu acho que essa votação, não a votação do PT, porque eu acho que é mais uma resistência, né? O PT é muito forte, o Lula é muito forte, sem dúvida, lá no Nordeste, mas é muito mais a resistência que o nordestino está tendo a algo que ele sabe que é contra ele, porque é contra o pobre, né? Isso tem essa expressão eleitoral, né? Assim, no Lula e no PT, no PSB, que tem, né, boa votação, até não teve tanto assim, né? Nos partidos mais ligados à esquerda naquele momento. Então, eu vendo assim o mapa eleitoral, eu me lembrei muito dessa discussão lá do PCR com o Manuel Lisboa, dizendo aí do porquê que ele considerava o Nordeste, né, a região onde deveria iniciar o processo de Revolução Brasileira. E aí não é nenhuma propaganda revolucionária, não, é só uma citação aí, né? Porque eu vejo, quando eu vi isso, eu falei, bom, o Manuel Lisboa, né, não está tão correto, não está tão incorreto assim, né? O Nordeste tem assim uma cultura nessa questão diferente e eu acho que identificou no bolsonarismo um inimigo, né? Mais Sim. do que identificando no Lula um amigo, identificou no bolsonarismo um inimigo. Eu estou correto, estou errado? O que você acha, Antônio Dias? Cara, eu acho que é nessa linha mesmo. Não digo inimigo assim em si, mas um mal maior. Porque o que acontece?
O Sul, o Sul do Brasil, ele sempre teve essa característica mais... Eu não gosto de usar a palavra conservadora, não, bicho. Eu acho que o que acontece no Brasil hoje não é conservadorismo. O que eu acho que no Brasil hoje é fundamentalismo. Mas o Sul sempre, por ter uma ligação muito mais direta com os europeus, eu acho que o Sul ele se tornou ali o Sul ele é um país, é uma parte do Brasil mais, é, vamos dizer assim, voltada para essa coisa do liberalismo, voltada para essas coisas mais ligadas à, à cultura empresarial, essa cultura liberal, essa cultura, vamos dizer assim, mais fundamentalista. Eu não quero usar a palavra conservador nesse sentido, mas eu não estou achando isso. Mas use com críticas. Olha, eu estou usando esse termo. Conservadorismo. Então, ali sempre foi assim, tanto que eles têm um desejo imensurável de se separar do Brasil, tem aquela ideologia pampa gaúcha ali, de fazer um país independente ali, com a visão que eles têm. É um estado, é uma parte do Brasil que é muito rica e desenvolvida, então praticamente eles têm outros interesses que não é viver da fome, tá entendendo? Eles não passam fome. É muito complexo ali a região do sul. Já o Nordeste, como você frisou bem, o Nordeste teve batalhas históricas muito interessantes de libertação do povo. E também é um povo muito mais intelectualizado, tecnicamente. É um povo que tem uma arte muito mais genuína. Porque quando você vê a arte ali do Sul, ela é uma arte importada praticamente. Você vai ali na região de Santa Catarina, é aquela coisa ligada à Alemanha, aquela coisa já. Não é uma coisa original, igual acontece ali no Nordeste, que você tem ali os maracatus, que você tem ali os cordéis, que você tem repente, que você tem várias culturas em si. E também é um povo também que foi muito castigado pela seca, por essa questão toda. Então, acho que o Nordeste ele tem uma concepção um pouco diferente, também por não viver a questão sombria do frio do sul, porque o frio faz às vezes você ficar com o coração amargo, tá entendendo? Tu pode ver que os países do sul, lá próximo do sul, são países um pouquinho mais, não tem tanta alegria como tem ali no Nordeste. Eu acho que é mais por aí, bicho. E eu acho também porque os governos do PT fizeram muito bem ao Nordeste, de certa forma. Fizeram, acho que, mais bem ao Nordeste do que ao Sul, que já era mais industrializado, então ele conseguiu desenvolver muito mais o Nordeste do que o Sul. Então isso fica uma memória afetiva muito grande. Tá entendendo? Quando a gente pega aí a evolução do Nordeste lá, da galera conseguindo entrar na faculdade, os caras conseguindo ter luz, o cara conseguindo ter água, o cara conseguindo se desenvolver, ter mais médico para eles. Então, eu acho que o governo do PT em si ele trouxe muito mais benefício ao Nordeste do que ao Sul, que já tinha um processo de evolução muito grande. Então, eu acho que por isso que tem essa memória afetiva. E também tem a questão do Luiz Inácio ter nascido no Nordeste. O nordestino também tem essa coisa meio que barrista também, tá entendendo? Essa coisa de não, o cara é daqui, o cara é um dos nossos, o cara foi um retirante. Então tem toda uma linha de uma construção aí de linguagem aí que caracteriza isso muito bem. Agora, eu não sei se isso vai continuar para daqui a 4, 8 anos. É impossível a gente analisar, né? Mas assim, hoje a realidade é essa. E aí, como a gente vai trabalhar isso? Porque o Nordeste também, você tem que se colocar. O Nordeste também já era reduto de Renan Calheiros, já foi reduto de Sarney, né? Já foi reduto de quem? Vamos colocar aí, né?
Teve muita coisa Agripino ruim. Maia. Agripino Maia, aquele do Severino Cavalcante, né? Você viu que o meu Isso. cano era baixo clero. Tá, tudo bem. Não Mas era foi. Escola de Melo, Marco Maciel, né? Então Maciel. teve tudo isso também, né? Mas o fato é que hoje, né, existe uma barreira ao bolsonarismo. Se existe uma barreira ao bolsonarismo no Brasil, é o Nordeste, né? E o Norte com Pará e Amazonas, né? Eu acho que é bom fazer essa... Pará, Amazonas, Tocantins, né? Que é Centro-Oeste, o único estado Centro-Oeste aí que deu vitória ao Lula, né? Tocantins, enfim. Mas, Tony Dias, saímos desse debate sobre o Brasil profundo, Tony Dias, né? Que é um debate assim que, obviamente, é preciso que a esquerda, o campo progressista, ele aprofunde, né? Porque sem entender esse Brasil profundo, né, você não o transforma, e aí é transformar as consciências, e aí a questão da formação política através, né, das mídias sociais, ela em termos, como você coloca, eu acho que é fundamental, Tony Dias, né? Não sei se é o suficiente, mas é um instrumento que tem que ser melhor utilizado, né? Certamente, mas assim, sem entender, sem trabalhar a consciência desse Brasil profundo, a gente não transforma o Brasil inteiro, né? Isso aí, para mim, é, batata, como diria o Machado de Assis, né? Aliás, o Nelson Rodrigues. Tony Dias, vamos sair aqui do Brasil Profundo e vamos aí para o nosso quadro que a gente instituiu esse ano, justamente para falar sobre esse período eleitoral, que é as eleições do cacete, Tony Dias, eleições do cacete. Hoje, falando da questão, né, do balanço do primeiro turno para presidente. Eu acho que a gente até pontuou alguns elementos, Tony Dias, né? Mas eu acho que tem outros elementos que a gente pode pontuar mais ou aprofundar mais, Tony Dias. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro teve mais votos que Bolsonaro. Só a gente vê lá, Cláudio Castro teve mais votos que Bolsonaro e ganhou em 91 dos 92 municípios do Rio. Não deu chance para Marcelo Freixo, né? E eu me lembro, estava conversando com alguém, Tony Dias, que eu não me lembro quem, né? Mas não foi você. Que eu achei que depois do debate do governador tinha a clara convicção de que o Cláudio Castro ia vencer no primeiro turno, né? Primeiro que ele me surpreendeu assim a capacidade dele ali, de fato me surpreendeu, né? E segundo pela tibieza, né? Ou seja, pela fraqueza e assim pela guinada à direita que o Freixo deu, que não convenceu ninguém, né? Que não convenceu ninguém. E, como é senador, elegeu-se o Romário, segundo lugar aí o Molon, teve até uma boa votação, mas juntando, se tivesse juntado, eu não tenho os números hoje na cabeça, não, mas eu acho que se tivesse juntado a votação dele com o André Siciliano, dava superior ao Romário, né? Enfim, mas o fato é que aqui você tem um governador ligado ao bolsonarismo, apesar do Cláudio Castro ser bolsonarista, mas, né, assim, eu vi o discurso dele ontem, ele prega união, ele prega paz, e ele fala, eu acho que ele fala para um público mais amplo, né, que ele tenta se comunicar com um público mais amplo que o Bolsonaro. E o Romário, né, é como você falou, o Romário não é um bolsonarista assim, raiz, né? Ele é um bolsonarista de conveniência. O bolsonarista raiz ali perdeu,
que era o Daniel Silveira. Mas, enfim, né, um campo lá conservador, de direita, né, levou de lavada essa eleição no Rio de Janeiro. O quanto isso está na capacidade da direita aqui de organizar-se e o quanto isso está na conta das escolhas que a esquerda e principalmente o Freixo fez para essas eleições, Antônio? Qual é a sua análise disso aí? Cara, é o que eu sempre falei, o Freixo perdeu as eleições no dia que ele vai no balanço geral e fala mal da política antidrogas, da qual ele sempre bateu, sempre defendeu. Ponto. Ali acabou a campanha do Freixo. Ponto. Eu já falei isso para várias pessoas. Ali. Porque, como eu falo, política é símbolo. Política é símbolo. Ele fala isso para Tino Júnior, do Balanço Geral, da Record, que defende excludente de ilicitude, que defende de bandidagem. Acabou. Não convenceu mais. E aí o que acontece? O Cláudio Castro usou a lógica, ficou na dele, ele só administrando. Tá entendendo? E aí o Freixo não conseguiu se aprumar. Praticamente isso. Perdeu apoios, a própria galera deixou ele um pouco de lado e ele perde as eleições aí num erro clássico de querer fazer um discurso à direita. Quando, na verdade, era para fazer um discurso progressista, sim. Era para ele assumir o lado da esquerda. Mas ele não assumiu, dançou, bicho. Não adianta. Esse jogo dessa nova direita aí, bicho, você tem que jogar dentro dela. Não adianta você querer mergulhar e querer, de uma hora para outra, você emergir com eles, não. Não adianta. E também o povo do Rio de Janeiro é aquilo que a gente sabe como a gente vive aí, bicho. Cercado de milícia, tráfico de drogas, essas maluquices todas. Mas eu acho que o Freixo errou. O Freixo errou ao mudar o discurso dele 45 dias antes das eleições. Eu falei alguma vez aqui no programa sobre isso. Nós falamos isso. Já falamos sobre esse erro estratégico do Freixo. Agora, a questão do Senado do Molon, o resultado está aqui. Ó. O Romário teve 29,19%, 2.384 votos, um número baixo. O Alessandro Molon teve 1.731.000, e se você somar o do André Ceciliano, dava para os dois aí ter 2 milhões, quase 3 milhões de votos, o André Ceciliano e o Molon. E aí teve a divisão dos votos do Daniel. Daniel Silveira teve 1,5 milhão de votos, bicho. O bombadão. Isso diz muito do Brasil, do Rio de Janeiro. Muita coisa. Clarissa Garotinho teve 1.114.000 votos. Tá entendendo? Então é complicado. E aí você vê aí a questão dos deputados estaduais. O PL aí fez um arruaço. O PL teve 19,81% dos votos para deputados estaduais, federais, e 21,17% dos votos para deputados estaduais. É assustador, bicho. Assustador. É assustador o que o PL fez. Elegendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deputados federais. 11 deputados federais que o PL elegeu aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? União Brasil elegeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. PT elegeu 5, 6, 5. PT elegeu 5. PT elegeu 5 deputados federais. O pessoal elegeu 5, bicho. E o pessoal elegeu uma galera bem interessante. Professor Josimar, que eu particularmente conheço, né? Não, ele não foi eleito, não.
Foi, Josimar foi. A Lília Foi, Petroni, estou falando você fala federal. federal, estou falando estadual. A Talília Petroni, o Tarcísio Mota, Sim, Chico sim, também. Alencar, o Glauber, que foi reeleito, e o Pastor Vieira. Quer dizer, teve uma reeleição. Eu pensei que você estava falando sobre deputado estadual, mas federal foram esses dois. Estadual, ó. E a Thalília teve uma votação boa, 200 mil votos. Eu, inclusive, votei nela. Né? Aqui, ó. Para estadual, teve a Renata Souza, o Flávio Serafini, a Dani Monteiro, o professor Josemar. São Gonçalo. Yuri. Esse Yuri, esse rapaz é lá de Petrópolis, é um jovem. Esse cara aí, o Yuri, é uma das maiores. Eu conversei com esse Yuri. É um dos poucos aí que tem uma visão muito interessante aí para o campo progressista, cara. É um cara jovem, tem uma visão muito diferente. Quando teve a crise lá em Petrópolis, ele que segurou a onda lá de fazer um governo de coalizão. É um cara que tem uma cabeça muito evolutiva. O Josimar eu conheço. O Josimar eu conheço pessoalmente, fizemos faculdade aí, ele geografia ou história, mas na mesma época nos encontramos muito aí em atividades aí do movimento estudantil, né? E em outros lugares também. E ele sempre com a bandeira da educação popular, né? Começou por isso e agora ele consegue. E olha, e uma pessoa de esquerda ser eleita deputado estadual por São Gonçalo, isso também é uma amostra de muita capacidade dele. Eu estou te falando. Muita capacidade. O PT elegeu 7 deputados estaduais. Tá entendendo? Então São Gonçalo elegeu Douglas Rua, cara. Douglas Ruas, que é o filho do Capitão Nelson. Né? O reduto dos caras lá, entendeu? Marcelo Calheiro e Renan Ferreirinha não foram eleitos. Não. Mas, enfim, Tony Dias. Rio de Janeiro e São Paulo, talvez a maior surpresa, assim, no sentido não de quem passou para o segundo turno, que já era mais esperado o segundo turno entre o Haddad e o Tarcísio de Freitas, né? Mas sim a colocação e a vantagem que o Tarcísio tem sobre o Haddad nesse momento, né? O que explica isso aí, Tony Dias? Cara, é aquilo que eu falei. É o tal do Brasil profundo também? Cara, eu acho que não é o Brasil profundo. É que os caras souberam usar a máquina de um dia para o outro. Os caras souberam usar a máquina. A máquina, quando eu digo a máquina, eles souberam fazer o vira-voto. Eles fizeram, pode ver, para o Onyx poder ganhar lá no Rio Grande do Sul, eles desidrataram o Eduardo Leite. Aqui, o Tarcísio desidratou o Rodrigo Garcia. Porque a diferença do Haddad para o Tarcísio é uma diferença de 6 pontos percentuais, 1,5 milhão de votos. Tá entendendo? E você pode ver que todo mundo foi desidratado. Ele tirou praticamente vários votos do Rodrigo Garcia. E tem o Senado. O que me espantou mais aqui em São Paulo foi o Senado. O astronauta cara de mármore, né? Ele teve quase 50% dos votos, bicho. Esse que me espantou de uma forma significativa. Tá entendendo? Agora, se você for analisar, por exemplo, o Bananinha perdeu metade dos votos. Não, eu acho que me espantou mais foi a votação do Boulos, né? O Boulos, cara, eu vou te dizer uma coisa. O Boulos, eu já tinha uma noção de que o Boulos teria essa votação. O Boulos teria essa votação, sim. Eu acho que o Boulos ele tinha toda a condição de ter essa votação.
E aí ele leva. Ih, Sônia Guajarara. Guajajara. Guajajara. Guilherme Boulos. Érica Hilton. Isso aí vai ser bem interessante no Congresso ter a Érica Hilton lá. Sânia Bonfim, que foi reeleita. A Sônia Tabata. Guajarara. Não, estou falando do pessoal. E Luísa Erundina. Então, cara, é de si. O pessoal conseguiu fazer a sua bancada. Isso é uma coisa muito interessante, entender isso. Agora, o tal lá do. O bom é você saber que Fernando Holliday navegou. Não só o Fernando Holliday, Janaína, né? Joyce Hasselman, quem mais não foi? O Sérgio Camargo, esses não foram, né? Mas Marcala Zambelli foi, né? O Eduardo Bolsonaro mesmo com menos votos conseguiu, né? Na verdade, isso também tem que ser colocado. Minas Gerais, Tony Dias, né, deu Zema, né, em primeiro turno, né, já era esperado. Ele está aqui declarando agora, né, que não vai apoiar o PT de forma alguma e que deve anunciar o apoio ao Bolsonaro aí, entre amanhã e depois da manhã, né? Agora, se o apoio dele vai ser o apoio daquele de engajamento mesmo, né? Ou não, é uma outra história, né? Mas eu acho que não teria muita outra forma dele se comportar, né? Que é o apoio ao Bolsonaro, isso ele já está declarando aqui na questão. O Zema é um fenômeno interessante, né? Porque, primeiro, quando ele ganha, né, em 2018, ele era um candidato desconhecidíssimo, como o Witzel aqui no Rio de Janeiro, ele veio naquela onda da antipolítica. O Zema era um comerciante, né? Enfim, dentro do partido que prega o conservadorismo liberal, e ele encarnou essa figura do conservadorismo liberal, e o Zema se beneficiou assim de uma situação econômica talvez um pouco mais, né, auspiciosa lá em Minas Gerais, principalmente pela questão aí da Vale do Rio Doce, né, do minério de ferro, a volta aí da importação do minério de ferro, a subida dos preços, e ele deu concessão aí de mineração à torta e à direito, independente qual dano à política ambiental, ao meio ambiente, isso faria, né? Mas o fato é que ele conseguiu captar votos com isso, né, o Tony, e hoje é uma liderança nacional. Eu não sei se é liderança nacional, não, cara. O Zema, o partido dele desintegrou. Eu acredito que o Zema vai sair do Novo. Não, eu não estou dizendo que o partido dele é nacionalmente bom. Estou falando que ele se tornou uma pessoa nacionalmente conhecida. Ele foi reeleito no segundo colégio eleitoral do Brasil, né? E é um nome que está aí na política, cara. Né? Não pode ser desprezado, né? Mas eu não vejo ele com envergadura nacional, não. Não vejo. Não vejo ele com uma envergadura nacional. Acho que ele foi mais porque ele ficou quieto na pandemia. Ele não fez nada. Nem de bom nem de ruim, né? Ele foi neutro. E no mundo onde todo mundo é neutro, ele. Tu pode reparar, cara, todo mundo que fez a coisa certinha na pandemia, pá, não teve tantos problemas para se reeleger. Não, o Dória se ferrou.
Mas o Dória foi porque o Dória ali tem a questão da vaidade do PSDB. O PSDB acabou praticamente, mas tu vê os governadores do Nordeste, a galera que fez o beabá, bicho. O Bolsonaro mesmo perdeu as eleições. Se a gente for colocar de um... que a gente não está falando a verdade. O Bolsonaro perdeu as eleições. Perdeu o primeiro turno. Perdeu o primeiro turno. É uma derrota. Tá entendendo? A gente está analisando aqui o Brasil profundo, mas Jair Bolsonaro perdeu as eleições com Lula. Isso tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar claríssimo. Jair Bolsonaro perdeu as eleições. O PL, partido dele, conseguiu tirar proveito em alguns lugares estratégicos. Da máquina que ele utilizou, né? Obviamente. Aqui no Rio, a máquina foi utilizada a favor e é isso. Mas não foi derrota para o PT. O PT ganhou as eleições. Se for olhar, o PT ganhou as eleições, bicho. Ganhou. Teve uma votação muito mais ampla do que tudo, tá entendendo? Eu acho que é essa parada. Então, o teu balanço do primeiro turno é esse, Tony, né? O PT ganhou, o Lula, né? O PT e o PL ganharam. Sim. O PT e o PL vão ser a gente tem que compreender o seguinte: o PT e o PL são as novas. O PL tomou o lugar do PSDB. Se vai manter, outra história, né? Cara, vamos ver como o Demarco Rocha Neto vai gerenciar isso aí depois. Porque corre o risco de fracionar também, né? Porque agora tem dois caciques ali no PL, que é o Valdemar e o Bolsonaro. E aí? Era o que deu no PSL, né? O Luciano Bivar meteu o pé. Pois é. Será que Lula presidente e o Valdemar não mete o pé também? Não. Porque o Lula é muito mais bom de jogo do que o Bolsonaro. E mesmo o Bolsonaro ganhando, você acha que ele vai deixar o PL na mão do Valdemar? Com essa grana toda que tem aí? É meio difícil, né? Então tem muita coisa aí que vai acontecer. Então, na minha visão, o PT é ganhador dessas eleições, tranquilo. O PT foi um partido que se deu muito bem. Conseguiu fazer a bancada, tá entendendo? Segunda maior bancada de novo da Câmara, teve a primeira... Ô Tony, vamos botar em uma análise histórica, né? Em 2016, né? Aliás, depois do golpe contra Dilma e nas eleições de 2018, qual era o futuro que se avistava para o PT? Acabar, não era? Exato, como acabou o PSDB. Não era isso? Como acabou o Democrata. Não era isso que se falava? Não era o PT isso? Foi firme e forte. Fortaleceu-se. Né? Fortaleceu-se. É uma força política muito forte no Brasil. Tá entendendo? Agora, a única coisa que o PT pode começar a se dar bem é eles entenderem muito mais como entender essa comunicação direta. Eu acho que, para além disso, Tony Dias, para além disso, né? Eu acho assim, eu vou colocar aqui que eu acho, né, que houve vários erros aqui estratégicos do PT durante esse mandato do Bolsonaro e o principal dele foi não ter insistido, não ter adentrado com toda a força na campanha pelo impeachment do Bolsonaro. Entrou, Léo. Não entrou, Tony Dias. Léo, aí, né? Léo, entrou. O problema não foi esse. O problema da campanha do impeachment é uma coisa muito simples. São 342 votos que você precisa. Eu sei, né? Os caras tinham 300, eles entrou com o processo de impeachment várias vezes. Não é isso, é na mobilização. Na mobilização. Todo mundo fala. Como você ia conseguir mobilizar todo mundo se os caras tinham os 342 votos?
foi justamente na época, quando começou a mobilização, descobriram o Queiroz. E foi instituído o orçamento secreto. Ali acabou, bicho. E você, aí tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte: não tem como você mobilizar sozinho. Você vai gastar energia, uma energia pesada que você não vai conseguir fazer a modificação. Se a gente for colocar na época da Dilma, ou na época do Collor, eram forças diferentes. Havia um cenário político para derrubar o Collor. Não era só o PT. Haviam outros agentes políticos, igual aconteceu com a Dilma. Havia interesses políticos muito mais fortes. Eles sabiam que a oposição teria 131 votos. Então, eu entendo essa coisa, tinha que ter feito impeachment. Eu também acho que tinha que ter impeachment. Mas, infelizmente, o cara, naquele momento, ele tinha mais força política. Tá mas eu acho assim que se houvesse gente na rua, né, eu acho que o desgaste poderia ter ficado maior, né? E talvez o Congresso mas assim, cara. Mas o Congresso todo comprado já, Léo. Né? Mas, enfim. Agora é muito fácil a gente chegar e falar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não. Eu acho que a única coisa que o PT precisa hoje, daqui para frente, é apenas aprender a fazer comunicação direta, ponto. Só isso. Não digo PT, não. Mas o campo progressista em si precisa fazer comunicação direta. Aprender a usar as ferramentas de forma de comunicação direta. Aprendendo isso, bicho, você vai conseguir. O que eu vejo no Brasil, daqui a pouco, não demora muito, o Brasil vai se tornar bipartidário, bicho. É possível. É possível. Só nessa leva, uns 15 partidos já morreram, né? Exato. Pô, claro, e aí você tem desde do PSTU, né, que tem, assim, né, um campo mais da extrema esquerda, a PMN, né, a partidos aí de direita, mas o fato é que esses partidos morreram, né? E a tendência do PSTU é virar o pessoal entrar para o PSOL, né? Virar uma corrente do PSOL, por exemplo, né? Não acredito que o PSTU, enquanto partido, né, se sustente fora, sem fundo partidário e tudo mais, né? Só com sindicato. Não dá para acreditar nisso. Né? Ou pelo menos com alguma viabilidade. Eu acho que uma parte vai para o pessoal. Né? Mas, assim, o fato é que morreram 15 partidos. E na próxima eleição vão morrer mais alguns. Né? Se houver essa união, como está sendo feita aí do União Brasil com o PP, né? União Brasil com o PP que estão querendo fundir, né? Já diminui, né? Em vez de 2, tem mais. Saem 2, ficam só 1. Eles vão para 100 deputados. E aí você começa a ter 100. Aí os caras passam a ter 200 deputados. Né? Eu aí sei também. Será que a base do União Brasil. Aí eu te pensar, será que esse União Brasil ele vai ser meinha, vai ficar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita? Ou o União Brasil, esse partido novo vai ser um partido de centro? Acredito que não, né? O PL não é mais um partido de centro. O PL agora é um partido de direita e ponto. Pois é, populista de direita. Caiu no braço do bolsonarismo, né? Ele não é mais um partido de centrão. O PL não é centrão. Entendeu? Agora, como a esquerda vai se comportar? Como esses partidos que quebraram, como o PDT agora vai agir, né? Como o PDT vai agir? O que vai ser do futuro do Ciro, né? Tem outra questão, né? Ciro Gomes saiu, assim, muito menor do que ele entrou nessa eleição. Muito menor. Esse é o menor que a Simone Tebet. Né? O que vai ser do Ciro Gomes?
né? E do PDT, né? Exato. A Simone Tebet, que é a grande, vamos dizer assim, vencedora dessas eleições também. Sim, com certeza. Com certeza. E vou falar uma coisa para você aqui agora, que eu falava em Simone Tebet, todo mundo falava, chegou, só não foi mais. Posso dizer que talvez em 2026 a Simone Tebet deve ser uma grande força para disputar aí contra esses tacanhas aí. É possível, é possível. Eu não sei que ser 4 anos são 4 anos, né? Eu não sei para onde, né, o barco vai, né? Mas assim, hoje ela sai fortalecida, né? Sai fortalecida. E muito fortalecida. Eu estou vendo aqui agora, Tony Dias, Simone Tebet, 4.915.306 votos, Ciro Gomes, 3.599.201 votos, ou seja, um pouco mais de 8 milhões de votos aí, se juntar Ciro, 9 milhões de votos, se juntar Ciro e Simone Tebet, né? Esses votos de Ciro e Simone Tebet têm endereço já? Não sei. Não sei. Não sei, porque depende do que eu falei há pouco. Depende da forma da comunicação direta. Esses votos vão depender de comunicação direta, bicho. Como você vai comunicar diretamente com essas pessoas? Como você vai se comunicar? Eu não sei se a Simone faz transferências de votos. Ela fala assim, agora eu estou com Lula. Se ela vai conseguir fazer transferência de votos. Tá entendendo? Não sei. Eu também não sei. Que se o Lula manter esses mesmos 57 milhões, ele está eleito. Quem tem que correr atrás, bicho, é o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa virar 6 milhões de votos. No mínimo, né? No mínimo. Tá entendendo? E como a tendência, mas a tendência no segundo turno é a votação de todos aumentar, né? Não tem. Ou não, cara, ou não, eu não sei, porque tem muito pouco voto para aumentar. Tem muito pouco voto para aumentar. Bolsonaro acaba de antecipar pagamentos de benefícios para antes do segundo turno. Ele vai usar a máquina. Vai jogar pesado nisso aí, né? Ele vai jogar pesado em cima de máquina, tá entendendo? Amanhã você pode ter certeza, sexta-feira ele vai dar gasolina de graça para você no posto de gasolina. Vai. Entendeu? Então a gente tem que ter muita paciência, entendeu? Tem que ter muita paciência e compreender. Agora, que foi uma vitória, foi. Tony Dias, né? Já vamos para 1h23 de programa. Hoje só falamos do primeiro turno das eleições, não tivemos os nossos quadros, não tivemos caverna, não tivemos treta cultural, não tivemos cidadão de bem, porque o que interessou para nós hoje foi fazer um balanço e um bom balanço do que foi esse primeiro turno e talvez apontar algumas tendências para o segundo turno. E aí eu quero terminar com isso, Tony Dias. Qual sua expectativa para esses... dia 30, né? Então, hoje nós estamos no dia 3, né? Confere? Dia 3 hoje? Uhum. Então, para esses próximos 27 dias, qual é a tua expectativa, meu amigo Tony Dias? Cara, a expectativa é tiro, porrada e bomba. Você acha que vai ser tenso esses 27 dias, Tony Dias? Vai. Aí o quadro Eleições do Cacete vai fazer jus a seu nome, é isso? É a eleição do cacete mesmo. A partir de agora é a eleição do cacete. Não tem como mudar. É tiro, porrada e bomba. E no tiro, porrada e bomba, Tony Dias, quem é que está mais preparado? Essa que é a questão. Cara, eu acho que
Os dois ganhando vão ter dificuldades. Qualquer um dos dois ganhando vão ter dificuldades com esse Congresso aí. Tá entendendo? Mesmo Bolsonaro? Mesmo Bolsonaro. Só não vai ter tranquilidade, não, bicho. Ele não vai ter tranquilidade nenhuma, porque primeiro ele. Primeira coisa, ele já começou a botar as manguinhas de fora com uma possível ditadura. A base dele querendo fazer esse boicote aí aos estudos de pesquisa, isso não vai dar ruim. Isso aí já é o início já de um processo de autocracia. Tá entendendo? E segundo vai ser o Lula ganhando, bicho. Ele também não vai ter tranquilidade. Vai ser CPI atrás de CPI. Vai ser um bagulho doido. Isso pode ser uma coisa que muitas pessoas podem querer usar para poder a galera votar em Bolsonaro. Tá entendendo? Ah, se o Lula ganhar, vai ter estabilidade. Tá entendendo? Agora, eu estou confiante na vitória do Lula, porque se ele manter esse resultado, porque daqui, cara, daqui para lá, quando tiver realmente os debates, É só um que tem, né? nós somos, vai ter da Band, são 3 debates. Band, Globo e CNN de novo. Então, quando tiver os debates, e aí, como o Bolsonaro tem deficiência cognitiva para poder interação, cara, eu acho que ele pipoca. Lembra que em 2018 o Haddad saiu de 28% para 44%. O crescimento do Haddad quase dobrou os votos. Tá entendendo? Então, eu acredito muito aí numa vitória do Lula ainda, tá entendendo? Não vou. Foi uma vitória muito boa, 6 milhões de votos de diferença, uma vitória de segundo turno. Isso aí é resultado de segundo turno. Tá entendendo? Isso aí é resultado do segundo turno. Se pegar o. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o primeiro turno 2000, segundo turno 2018. Tem uma. Ah, lembrei. Resultado. Tony Dias acabou de cair, né? Ele ia buscar o resultado. Tá voltando, Tony Dias, né? Os resultados do segundo turno de 2018. Eleições de 2018, resultados, segundo turno. Para vocês verem aqui uma. Quer ver, ó. Não quero ver isso aqui, não. Poxa, não é isso que eu quero, não. Pô. Ih, tá difícil de achar aqui. Depois eu procuro aqui. Segundo turno teve essa diferença toda. Agora que eu lembrei, tem um lance que me impactou nas pesquisas, o não ter o censo. Uhum. Muitas das pesquisas seguiram PNAD, seguiram alguns contextos aí, que porque eles acertaram, por como eles acertaram o número do Lula, cara? Essa que é a questão. Eles acertaram na risca o número do Lula. Como eles erraram o número do Bolsonaro? Talvez seja essa amostragem aí que não tá tão boa, bicho. Mas vamos ver que bicho vai dar aí. A minha expectativa, Tony Dias, é que pelo menos a gente vai ter mais 3 programas de disrupções antes da eleição, né? Então, nós chegaremos provavelmente antes da eleição ao 48º episódio, né, do podcast Disrupções, ou 49º, Tony Dias, o que será, né? E talvez o 50º seja feito com, né, logo depois aí do resultado oficial, né? Talvez o nosso 50º programa, Tony Dias, seja já com um novo presidente ou continuidade do que está aí. É a única coisa que, né, eu prevejo aí, porque acho que segundo turno é uma outra eleição. Acho que o Lula ainda é favorito. Acho que foi uma vitória, como você falou, né? Mas assim, não dá para negar que o Bolsonaro saiu, né, um pouco mais fortalecido disso aí, né? E
o fato dele ter saído fortalecido também não quer dizer nada, né? Porque as pessoas não pensam que o Lula ficou a 1,5 ponto de ficar aí, de ser presidente da República no primeiro turno. E acho que as pessoas que não votaram no Bozo, né, no primeiro turno, né, tendem a anular ou a não votar nele. Mas isso aí é uma suposição. Não tenho dados aí, né, factíveis para isso. Eu acho que quem já tinha que votar no Bozo e adiantou no primeiro turno já votou. Mas é uma suposição, eu preciso embasar isso com dados mais substantivos, né? Cara, agora é isso, não tem como correr, e eu acho que essa parada aí. E tem um detalhe, a galera vai ficar meio desmotivada hoje, amanhã, mas lá para quarta-feira, quando a galera começar a digerir, papapá, volta, isso é normal, isso aí é uma ressaca. Ressaca passa com outra cachaça. É verdade. E cachaça a gente gosta e o Lula também, né? Tony Dias, eu gosto, não sei se você gosta, Tony Dias, acho que eu gosto também, né? Mas, Tony Dias, né? Estamos aí terminando esse episódio, o 45º episódio de Disrupções. Fizemos hoje na segunda-feira, seja logo. É tipo não tem aqueles programas esportivos, né, que analisam a rodada do Campeonato Brasileiro, né, na segunda-feira. Pois é, nós fizemos esse. Aliás, Tony Dias, poderíamos instituir para o ano que vem o Disrupções de segunda-feira à noite, Tony Dias. Eu sei que vai ser uma merda para mim, vai ser uma merda para você também, né? Mas o balanço, né, da semana na nossa segunda-feira à noite vai ser outra coisa para a gente discutir, né, Tony Dias? Meu querido Tony Dias, um abraço, né? Até aí. No final de semana a gente se reencontra de novo, né? Para fazer o programa. E é isso, gente. Vamos compreender o Brasil. O Disrupções está tentando fazer isso. É óbvio que aqui nós temos uma posição, né? E a gente não espera que o que você ouça você tome como verdade, né? São pontos de vista. Claro que a gente tenta basar nossos pontos de vista sempre com dados, porque a gente trabalha assim, né? A gente não gosta de fazer nada apenas pelo que o Tony fala, como pelo viés de confirmação, né? Mas assim, a gente gosta de embasar, inclusive quando os dados não nos são favoráveis, a gente tem que falar, olha, os dados são esses, né? E você que está nos ouvindo, está nos vendo, você que também tire suas conclusões. Então, Tony Dias, me despeço aqui de você e da nossa audiência, né, aí, convocando a vocês a nos ouvirem no streaming, né, nas plataformas de streaming, no Ancho, no Spotify, e nos ver no nosso canal de YouTube, que é o canal de Disrupções. Então, Tony, até a próxima semana. Até a próxima semana, não. Até o final de semana, hein, Tony? É nóis. É nóis.